tudo bem? Nós vamos iniciar essa semana uma nova modalidade. Serão aulas online, onde eu estarei fazendo a explicação desses conteúdos, deixando os exercícios e na próxima aula nós estaremos aí resolvendo junto com vocês. Nós vamos iniciar hoje o módulo 4 da apostila, tá? A influência do relevo na organização da sociedade brasileira. Nós vamos ver aí como que o relevo ele pode influenciar as atividades econômicas, sociais de uma população. O homem ocupando os espaços e os relevos, tá? Ao longo da história da humanidade, as populações asfixiarem um lugar com objetivo de moradia ou exploração econômica, vêm se adaptando, interagindo, interferindo ou modificando as paisagens naturais, incluindo as formas de relevo. Bom, a gente vai ver então como que o ser humano ele consegue se adaptar, ele consegue mudar certas formas de relevo para que ele possa, por exemplo, exercer alguma atividade econômica ou até mesmo residir. Na antiguidade, as planícies aluviais de grande fertilidade de solo atraíam as populações, provocando o surgimento de civilizações do regádio, o rio Nilo, Ganges e Mesopotâmia, ocupação intensa no vale do rio Nilo, Egito, na antiguidade. Na América, ruínas da cidade pré-histórica de Tiahuanaco, a cerca de 3.800 metros de altitude, nos altiplanos bolivianos. O que é um altiplano, né? Planície intermontana com solos de boa fertilidade. Pessoal, planícies aluviais são aqueles locais ao redor, próximo aos rios. Então as antigas civilizações, elas procuravam se fixar justamente nesses lugares, porque ali elas obtinham os melhores solos, além de ter acesso à água e também meio de transporte. Lembra que esses rios eles serviam aí como hidrovias muito influentes naquela época. A muralha da Serra do Mar dificultou a ocupação e a colonização do interior do sudeste do país durante o período colonial. Na foto, no alto à esquerda, aparece o litoral e a cidade de Santos, cortando as escarpas, vemos o complexo rodoviário Anchieta Imigrante São Paulo. Então eu trouxe essa foto para mostrar para vocês como que esse tipo de relevo, ele dificultou a presença e a ocupação dos seres humanos desde a época que o Brasil era colônia, tá? Devido aí a esses altos planaltos que nós verificamos aqui em São Paulo. O Vale do Rio São Francisco, conhecido no período colonial como Rio dos Currais, o rio e o Vale do Rio do São Francisco serviram de caminho natural para a ocupação do interior da região Nordeste. Aí eu trouxe para vocês, né, algumas cidades que se desenvolveram às margens desse rio. Olha só, esse rio ele nasce aqui em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e corre para desaguar lá no Oceano Atlântico. Então nós temos aqui várias cidades, né, que se desenvolveram ao redor desse rio, às margens desse rio. Hoje a agricultura irrigada ao longo do Rio São Francisco. Hoje o Rio São Francisco, o Vale do Rio São Francisco, ele produz aí belíssimas frutas, inclusive frutas de qualidade que estão sendo usadas para produzir outros tipos de produtos, como por exemplo a uva para produzir o vinho. O homem transformando a paisagem, né? Desde que a gente começa a estudar a geografia, a gente percebe que o ser humano ele vai se adaptando, ele vai modificando, ele vai transformando o espaço natural em espaço geográfico. O intenso crescimento populacional, consequência imediata dos processos de industrialização e urbanização verificados no país a partir de 1930, traz uma necessidade de adaptar, né, as demandas modernas. Grandes obras são então executadas, incluindo aterros, remoções, morros ou abertura de túneis para pôr em contato bairros vizinhos separados por obstáculos montanhosos. Aqui a gente consegue ver, ó, um túnel, né? Isso aqui eu trouxe essas imagens para mostrar para vocês como que o ser humano ele consegue interferir nessa paisagem, como que mesmo altos planaltos fazem, o ser humano consegue construir um túnel que vai ligar um lugar ao outro, porque se eles fossem dar essa volta seria muito mais difícil, muito mais demorado, e o ser humano ele consegue aí transformar essa paisagem para que se torne tudo muito mais fácil. Aí nós temos o aterro do Flamengo, você já deve ter ouvido falar isso e muitas pessoas não sabem o que significa. Essa área ela foi aterrada, pessoal, com material proveniente do desmonte do Morro de São Antônio. Então eles desmancharam o morro e aterraram essa parte, tá? Que foi concluída em 1965, envolvendo amplas pistas para o escoamento do tráfego e diversas áreas de lazer, com 3 passagens subterrâneas e 5 passarelas de acesso a praias e parques. Então essa parte aqui, galera, era o quê? Era o mar.
quando eles destruíram o Morro de Santo Antônio, eles pegaram todo esse material proveniente e fizeram isso daqui. O aeroporto de Santos Dumont foi construído com a área aterrada com desmonte do Morro Castelo, inaugurado em 1944. Então essa parte aqui do aeroporto de Santos Dumont, ele era o quê? Ele era oceano, ele era mar. E eles aterraram, tá, com a material proveniente aí do Morro do Castelo e fizeram esse grande aeroporto. Aqui nós vemos ao fundo o aterro do Flamengo. Tudo isso é o ser humano modificando as paisagens para que tudo se torne aí bem mais fácil dele estar usufruindo. A história do Morro do Castelo, né? Eu trouxe para vocês. Era uma vez um morro à beira-mar, aí local de moradia durante os séculos 17, 18 e 19, foi totalmente demolido a partir de 1922. Hoje é uma área do centro da cidade com movimentadas avenidas, prédios públicos, centros culturais e intenso comércio. Surge no lugar uma esplanada em 1920 e 1930. Então a gente consegue observar o quê? Que existia um morro e hoje essa área aterrada aí deu lugar a vários prédios comerciais. A urbanização modificando rapidamente a paisagem. Nós temos aqui a Barra da Tijuca nos anos 50 e 60 e hoje a gente observa, olha só pessoal, como que foi modificado, né? Como que o ser humano ele conseguiu aí fazer toda essa transformação em um curto espaço de tempo. Se nós formos olhar aqui cerca de 30, 40 anos, houve essa grande transformação na Barra da Tijuca. Essas imagens eu trouxe para que vocês possam visualizar aí como o ser humano faz essas modificações. Bom, assim como as formas de relevo, a geologia influenciou a ocupação e a exploração do espaço pelo homem. Então, tudo isso, pessoal, o ser humano necessitou o quê? Fazer adaptações. Né? Existem lugares aí que o ser humano hoje ainda não consegue ocupar devido às formas de relevo, devido ao clima, mas muitos lugares já foram transformados, tá? Como a gente viu aí nas fotografias anteriores, para que esse espaço se tornasse melhor, para melhor ocupação. Algumas formas de relevo no Brasil. Agora a gente vai começar a ver quais são as formas predominantes de relevo no nosso país. Nós vimos já no módulo passado que existem aí, né, formas de relevo predominantes, como os planaltos, as planícies e as bacias sedimentares. E a gente vai ver um pouquinho disso, tá? Eu trouxe algumas fotografias para vocês, a gente consegue ver aqui, ó, costões ou falácias, praias e recifes, a Chapada da Diamantina, as dunas dos Lençóis Maranhenses. Então a gente consegue ver, ó, que existem várias formas de relevo. Primeiro que o nosso país é um país muito grande e apesar dele ter aí um relevo aí um pouco antigo e desgastado, que a gente vai ver porque ele está sobre uma placa tectônica, então ele possui uma certa estabilidade. E isso não limita ele a ter aí várias formas de relevo. As diferentes formas de relevo encontram-se lenta e contínua transformação. Quando a gente fala em transformação, qualquer coisa que envolve o planeta Terra demora muito tempo. Né? Existe o tempo histórico, que é o tempo da nossa vida, aí cerca de 100 anos, e o tempo geológico, que são eras, que são medidas através de milhares de anos. E as transformações do nosso planeta, elas ocorrem de forma lenta e gradativa. Né? As lagoas da cidade do Rio de Janeiro são um tipo de barragem, né? Veja a seguir um trecho do artigo Geologia Poética do Rio do geólogo Ivo Medina, falando da formação de uma dessas lagoas, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas, por sua vez, era uma enseada e foi virando um velho pedaço de mar enclausurado quando os cordões de areia foram se formando entre a pedra do Arpoador e o Leblon. Surgiu uma restinga com pequenas dunas, onde foi construído o bairro de Ipanema. As águas da lagoa foram um pouco se misturando com a água doce vinda do continente. Hoje a água é salobra e ruim. Então a gente consegue ver aqui, né, há um tempo atrás, como era aqui essa lagoa, e hoje olha a diferença, tá? Então essa é a Lagoa Rodrigo de Freitas há anos atrás e hoje essas mudanças que foram executadas aí. O relevo brasileiro, né? A gente vai falar um pouquinho quais são os tipos de relevo que nós encontramos no nosso país. Predominam os planaltos de baixa altitude e as depressões. Não possui grande altitude, esse fato, né, devido ao que? Ele está assentado bem no meio da placa sul-americana. Isso faz com que não ocorra o movimento, o choque dessas placas e acabe não criando aí novas formas de montanha, que vem sofrendo o ataque de agentes de erosão há milhões de anos. Planalto, planície e depressões são as principais formas de relevo. O Brasil não apresenta cadeias de montanhas
ou dobramentos modernos, né? Relevo brasileiro. 64% de rochas sedimentares podem apresentar ocorrência de combustíveis fósseis, 36% de escudos cristalinos, rochas metamórficas e magmáticas, onde encontramos jazidas de minério. Isso aqui nós estudamos no módulo passado. Nós vimos o quê? Que em determinados locais são encontrados aí os combustíveis fósseis e nos outros nós encontramos aí, nos escudos cristalinos, principalmente nós encontramos aí as jazidas de minérios. Bom, escudos cristalinos. Nos escudos cristalinos encontram-se reservas minerais metálicas e não metálicas. Dois escudos principais, o escudo da Guiana e o escudo brasileiro. Isso aqui também nós já havíamos visto, então nós vamos falar de uma forma bem rápida nos escudos cristalinos, que nós achamos aí, por exemplo, os minerais metálicos e não metálicos, como a bauxita, o minério de ferro e outros que a gente acha. Bacias sedimentares. Importantes reservas de hidrocarbonetos, né, que são petróleo, gás natural e carvão mineral. Aqui entram os chamados combustíveis fósseis. Elas podem ser divididas em dois grandes grupos. Bacias de grande extensão, nós temos a Amazônia, o meio norte do Paraná, São Franciscana ou do São Francisco, ou a Pantanal Mato Grossense. Bacia de pequena extensão, do recôncavo tucano, as costeiras e a de compartimento de Planalto, bacia sedimentar de Curitiba. Então são nas bacias sedimentares que nós achamos aí os combustíveis fósseis, nos escudos cristalinos, os minerais metálicos e não metálicos, tá? Classificação de Haroldo de Azevedo. Existem várias classificações, hein? Aziz Saber, Haroldo de Azevedo, e nós vamos vê-las agora, tá? Foi a primeira classificação do relevo. Recursos limitados, 4 grandes planícies, 2 grandes planaltos, subdivide o Planalto brasileiro em 3 subunidades. Aí nós temos o Planalto das Guianas, olha aqui a legenda, Planaltos e Terras Baixas e o Planalto brasileiro. Então, ele dividiu de uma forma bem simplória aí, como seria, né, o relevo brasileiro. Ele dividiu em planaltos e em planícies. Classificação de Aziz Saber, tá? Ele foi um discípulo, ele foi um aluno, né, de Haroldo de Azevedo. Aí o número de planícies permanece a mesma, 2 grandes planaltos ele incluiu e subdivide o Planalto brasileiro em 6 subunidades. Então a gente já vê aqui o Planalto das Guianas, Planalto e Terras Baixas Amazônicas, Planalto Central. E aqui é uma subdivisão desse Planalto Central que Haroldo de Azevedo não tinha feito. E planície do Pantanal, e aqui a gente tem a legenda também. Então ele mostra pra gente mais em forma de planaltos e planícies. Aí a de Jurandir Ross, tá? Que é a mais nova e a mais utilizada. Ele, se vocês observarem aqui, ele já divide como planaltos, depressões e planícies. Ele traz pra gente as depressões que Haroldo de Azevedo e Azib não traziam. Tá? Então, essa classificação de Jurandir Ross, ela é a mais nova. Ela foi realizada na década de 1980, resultado do projeto Radan Brasil. Divide o Brasil em 28 unidades de relevo. A gente já percebe que existe uma maior divisão. Predominam planaltos baixos e depressões. Planícies com áreas pequenas e limitadas. Então, essa divisão de Jurandir Ross, ela é muito mais detalhista e traz pra gente aí de uma forma bem mais clara que existem 3 grandes divisões, planaltos, depressões e planícies dentro do nosso país. Bom, pessoal, eu vou deixar para vocês realizarem os exercícios da página da apostila 356 até 358. A correção será feita na próxima videoaula. Então, na próxima videoaula, eu vou fazer somente a correção comentada desses exercícios. Não deixem de completar a apostila de vocês e não deixem de fazer essas correções, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.